Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física. Eu sou o professor J. Macedo e hoje iremos trabalhar a velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Na última aula nós falamos de deslocamento escalar e agora a gente vai dar continuidade trabalhando a velocidade. Beleza? Você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo, faça aqui sua inscrição, nos ajude a estar divulgando mais vídeos como esse. Então vamos para mais uma aula de física. Muito bem, então vamos aqui, vamos dar início ao nosso conteúdo. Nós vamos falar de velocidade escalar média na página 30, tá? O material de vocês aí. Lembrando que essa semana eu vou deixar a aula, na próxima semana fica a atividade, tanto na sala virtual quanto no grupo do WhatsApp, para vocês estarem acompanhando nossa aula, tá bom? Então, um assunto bem simples, velocidade escalar média. Falar de velocidade é um assunto bem comum no nosso dia a dia, isso principalmente quando nós falamos de veículos, né, de deslocamento, você vai de uma cidade para outra. Você que pega o transporte aí, o transporte público, particular, uma motocicleta, uma bicicleta, a gente analisa a velocidade dos móveis. E a velocidade nada mais é do que a rapidez com que algo se movimenta. Então, nós fazemos uma relação entre o espaço e o tempo, e aí nós podemos verificar se algo está rápido ou não. Então, a velocidade nos permite fazer essa análise. E ela é escalar porque nós não iremos nos aprofundar muito com relação a dizer o sentido, da direção do movimento. Nós vamos nos preocupar apenas com um valor numérico. Vamos dar um valor para a velocidade e uma unidade de medida, certo? E vamos falar de velocidade média porque isso facilita muito nossos estudos quando a gente analisa um movimento, principalmente condições do nosso dia a dia. Dificilmente você tem um móvel se movendo a uma única velocidade. Então, se você pega um veículo para fazer um deslocamento de uma cidade para outra, ou de um bairro a outro, você vai perceber que durante o percurso, o móvel, o veículo, ele vai desenvolver diferentes velocidades. Mas você quer uma velocidade para representar todo o percurso. E aí nós trabalhamos a ideia da velocidade média, que não é aquela velocidade nem a velocidade mais baixa, nem aquela mais alta. É aquela que fica no centro, ali no meio, aquela que representa todo o percurso. Então isso é velocidade média. Nós vamos trabalhar muito isso aqui dentro da física. Então nós temos aqui que a velocidade escalar média, representada por Vm, é a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo necessário para perfazê-lo. Então, nós representamos aqui, ó, a velocidade média, certo? Vm, ela é igual ao deslocamento, ΔS. Nós vimos na aula passada quem é ΔS. ΔS é o deslocamento escalar e dividido pelo tempo, que nós vamos chamar ΔT, que é o intervalo de tempo. Esse ΔS, nós vimos na aula passada, ele é o deslocamento, certo? Esse deslocamento, nós podemos representar ele como sendo o espaço final, posso chamar de ESF, que é o espaço final, menos o espaço inicial, que é o S0, ok? E o intervalo de tempo, da mesma forma, nós vamos representar o tempo como tempo final, TF, menos o tempo, desculpa, menos o tempo inicial. Essa é a representação que nós temos para mostrar tanto o deslocamento quanto o intervalo de tempo. Então, a velocidade é essa razão entre o espaço e o tempo. Nosso objetivo, óbvio, é observar com que rapidez algo se movimenta. A velocidade nos permite essa análise. Aqui nós temos uma situação, né, um veículo, aqui nós temos a origem, né, o espaço inicial. Para esse espaço inicial, nós temos um tempo inicial, como eu estou mostrando aqui. Espaço inicial, tempo inicial. E uma situação onde ele está no final do percurso. Nós temos um SF, que é o espaço final, e um TF, que é o tempo final. Então, a gente faz essa variação de espaço, que é o deslocamento, pegando o espaço final menos o espaço inicial. E da mesma forma fazemos para o tempo. Então, o tempo final menos o tempo inicial.
Tá? A princípio é isso que nós temos para demonstrar. Então, vamos seguindo aqui. E só lembrando que isso aqui que eu falei foi sobre velocidade média. Então, como eu falei para vocês, a velocidade média, só para relembrar aqui, antes de ir para a instantânea, a velocidade média você vai no percurso. É lógico que possivelmente você vai desenvolver diferentes velocidades, né, durante o movimento, seja de uma moto, uma bicicleta, seja a pé, seja de carro, avião, qualquer que seja o meio de transporte. Nós vamos observar que durante um percurso você não desenvolve só uma velocidade, são várias. Você tem quebra-molas, você tem sinais de trânsito, tem algum buraco na estrada, tem algum animal. Então você desenvolve diferentes velocidades. Mas aí, quando se fala em velocidade média, o que nós queremos é uma velocidade que represente todo o percurso. E aí não é nem aquela velocidade menor, não é nem aquela maior, vai ser aquela velocidade do meio, a central, que representa todo o percurso. Isso que é o chamado médio. É como se fosse a média aritmética da soma das velocidades. Essa era a definição, né? Então vamos para a instantânea. Então a velocidade, o conceito é o mesmo. O nosso desejo é sempre saber se algo está se movimentando rápido ou não, né? Com que rapidez algo se movimenta, isso é velocidade. O escalar, porque nós vamos precisar apenas de um valor numérico e unidade de medida. E instantânea, porque nesse caso instantânea, nós observando o movimento de um veículo ou de qualquer objeto, ele desenvolve diferentes velocidades, né? Então, o que nós queremos de instantânea é a velocidade em cada ponto. É como se nós reduzíssemos o tempo o máximo possível, mais próximo de zero, o mais próximo de zero possível, e fosse observando em cada ponto qual seria a velocidade. É como se você fizesse um movimento de sua casa para a escola e você fosse marcando vários pontos no caminho, e em cada ponto você conferisse qual era a velocidade do seu veículo, da sua bicicleta, da sua passada. Entendeu? Então, a instantânea é a velocidade naquele ponto, onde você reduz o máximo tempo para verificar ali a velocidade. Nós estamos na página 30 ainda, certo? Velocidade escalar instantânea, representada só por V. Lembra que a média é Vm e a velocidade escalar instantânea é somente V. E a velocidade escalar média tomada em um intervalo de tempo muito pequeno, certo? Ainda tem um nome média, porque dentro desse intervalo muito pequeno, pode ser que haja mais velocidades, exista várias velocidades, mas eu quero apenas uma ali naquele pequeno intervalo de tempo. Ainda seria uma média dentro desse intervalo. Quase zero, certo? O intervalo de tempo quase zero para você observar que velocidade estaria sendo representada naquele ponto. Então, é o valor da velocidade em determinado instante. Então, instantâneo é isso, tá? Velocidade em cada ponto que você demarca aí em uma trajetória. Nós temos aqui no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de velocidade padrão é metros por segundo, né? Porque o metro é a unidade padrão de comprimento e o segundo é a unidade padrão de tempo, já discutido em aulas anteriores. E aí nós temos outras unidades também, usualmente, né? Usa muito o quilômetro por hora, tá? O centímetro por segundo, o metro por minuto e etc. Então tem outras unidades que nós utilizamos, mas a padrão mesmo é metros por segundo. E o que, que significa esse metro por segundo? Por exemplo, se eu coloco aqui uma velocidade, digamos, de 20 metros por segundo. Tá? Vou colocar aqui a velocidade instantânea de 20 metros por segundo. O que, que significa essa velocidade de 20 metros por segundo? Então, isso aqui está me dizendo que a cada segundo, esse móvel desloca 20 metros. Quer dizer que em 2 segundos ele já vai deslocar 40 metros. Certo? Então, ele vai manter esse padrão aqui. Se ele manter esse padrão, tá? Essa velocidade aqui escalar, eu manter esse padrão, cada segundo ele vai deslocar 20 metros. Então, em 2 segundos dá 40, em 3 segundos ele já desloca 60, e aí sucessivamente. Então, esse é o significado aqui. Nós temos que ler essa informação e saber o que, que nós estamos dizendo, o que, que nós estamos lendo. Eu estou dizendo 20 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo eu estou deslocando 20 metros. Entenderam? Essa é a velocidade. E isso determina a rapidez com que algo está se movimentando. Tá bom? Então vamos seguir. Supondo que o motorista diga ao olhar o velocímetro do veículo, estamos andando a 72 km
por hora. Esse valor indica e qual é a velocidade correspondente no Sistema Internacional de Unidades. Então, o que significa 72 km por hora? Nós temos aqui uma velocidade de 72 km por hora. Então, o que significa? Significa que a cada hora de relógio, ele desloca 72 km. Ok? E aí, sucessivamente. Se ele manter esse padrão em 2 horas, nós vamos somar isso aqui duas vezes. Vai dar 142, 44, desculpa. E aí, sucessivamente. Então, a velocidade é a rapidez com que algo se movimenta. E aí, nós temos aqui, nós podemos estabelecer um padrão. Então, se eu tenho 72 km por hora, eu vou manter isso. A cada hora eu consigo perceber quanto que aquele móvel andou e dá para saber também em qual posição ele vai se encontrar daqui a determinado tempo, daqui a determinado instante, né, de tempo. Tranquilos? Mas ele pergunta também o que esse valor indica, né, já foi falado, e qual a velocidade correspondente no Sistema Internacional de Unidades. Então, nós vimos ali que a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades é o metros por segundo, e essa velocidade está em quilômetros por hora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa velocidade e vamos converter ela para metros por segundo. Então, nós temos 72. Nós vamos multiplicar o 72, transformar 72 quilômetros em metros. E aí nós vimos na aula passada, né, de unidades, que 1 quilômetro é 1.000 metros. Nós vamos multiplicar 72 por 1.000 para transformar em metros. E nós vimos também que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. É 60 vezes 60. 3.600 segundos. Beleza? Nós temos isso aqui para converter o quilômetros por hora em metros por segundo. Então, aqui eu já estou transformando o quilômetro em metros e estou transformando a hora em segundos. Agora dá para eliminar aqui, né? Dá para eliminar esse zero com esse. E de novo. Eu vou dividir aqui tudo por 10, para facilitar a nossa vida, eu vou dividir tudo por 10. Divido por 10 em cima e vou dividir por 10 aqui também embaixo. Dividindo aqui por 10 vai dar 1. 36 por 10 vai dar 3,6. Então, o resumo disso aqui seria eu dividir 72. Vou dividir 72 por 3,6. Certo? Isso aqui já está em metros por segundo. Vou botar aqui. Quanto que vai dar esse resultado lá? Então, divide aqui 72 por 3,6 é a mesma coisa que dividir 720 por 36. Então, isso aqui vai dar 20. Essa velocidade é 20 metros por segundo. Certo? Então, eu posso afirmar aqui que 72, vou baixar mais um pouquinho, e 72 quilômetros por hora é igual a 20 metros por segundo. Certo? Em cada hora, ele percorre 72 quilômetros e a cada segundo ele está percorrendo 20 metros. Beleza? Uma outra coisa que dá para perceber também que a cada 3,6 quilômetros por hora, nós temos na conversão ali, pelo que nós observamos, né, que bastou dividir por 3,6, nós temos que a velocidade de a cada 3,6 km por hora, se fosse no caso a velocidade, ela corresponderia exatamente a 1 metros por segundo. Certo? Poderíamos fazer também essa análise aqui. Beleza? Então, toda vez que eu precisar converter quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Certo? Essa demonstraçãozinha foi para isso. Eu observo aqui, e ao dividir 72 por 3,6, eu consegui transformar ele em metros por segundo. Certo?
Ah, mas se eu não quiser fazer assim, você tem que fazer dessa forma. Transforma o quilômetros em metro, transforma a hora em segundos. Aí tem que dividir. Você vai estar fazendo a mesma coisa. Então é melhor você ir logo direto. Se é 72 quilômetros por hora, basta dividir por 3,6. Se você quer transformar metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica por 3,6. O 3,6 vai ser o nosso parâmetro. Tá certo? Olha aqui como fica uma regrazinha bem básica. Vamos focar nessa regrazinha bem aqui, ó, para a gente poder concluir. Então, se eu quero transformar a velocidade que está em quilômetros por hora, que é o que mais aparece, essa daqui, ó, quilômetros por hora em metros por segundo. O que a setinha mostra? Eu tenho que dividir por 3,6. Está aqui. Divide por 3,6. Agora, se eu quiser transformar a velocidade que está em metros por segundo, eu quero ir lá para quilômetros por hora. Aí eu tenho que multiplicar por 3,6 conforme a setinha. Tranquilos? Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Vamos fazer o seguinte. Subir mais um pouquinho aqui. Digamos que eu queira converter 15 metros por segundo. Eu quero converter isso aqui em quilômetros por hora. Como proceder? Então, eu estou em metros por segundo e quero chegar em quilômetros por hora. Então, eu multiplico por 3,6. Então, nós vamos pegar o 15 e vamos multiplicar por 3,6. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos obter 54, certo? E vai dar 54, já vou logo direto, ó. Dá 54 quilômetros por hora. Beleza? Vai dar 54 quilômetros por hora, tá bom? Vamos fazer a continha 15 vezes 3,6. Beleza? Agora, digamos que eu queira agora converter 108, esses valores estão no nosso material, 108 quilômetros por hora, quero converter eles em metros por segundo. Então, repara que agora eu estou em quilômetros por hora e quero chegar em metros por segundo. Agora eu vou ter que dividir por 3,6. Então, eu vou pegar aqui, ó, 108, dividir por 3,6. Certo? 108 dividido por 3,6, nós vamos obter exatamente 30. Tá? Vamos obter 30. 30 metros por segundo. Ok? Então, 108 quilômetros por hora corresponde a 30 metros por segundo. Basta você multiplicar por 3,6. Certo? Beleza? Então, é bem simples essa parte aqui. Você está convertendo quilômetros por hora em metros por segundo ou metros por segundo em quilômetros por hora. É só focar nessa definição e você consegue fazer tranquilamente. Vamos ver aqui um exemplo. Diz aqui o seguinte: uma família sai de casa às 18 horas de automóvel, rumo a uma igreja onde ocorrerá a celebração de um casamento às 20 horas. O veículo enfrenta um pequeno congestionamento ao longo de um percurso de 45 quilômetros, parando inúmeras vezes não só nos cruzamentos com semáforo, como também no decorrer de todo o trajeto, totalizando mais de 30 minutos parados. A família chega ao seu destino às 19 horas e 30 minutos. Muito bem. Para físico, não interessa o tempo que ele ficou parado. O importante é o horário que ele saiu e o horário que ele chegou, certo? Para a gente calcular aqui a velocidade média dele, nós vamos precisar do seguinte. Primeiro vamos calcular o intervalo de tempo, certo? O intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, ele saiu às 18 horas e chegou às 19h30. Então, qual foi o tempo decorrido aqui? Foi de 1 hora e 30 minutos. Esse é o tempo que ele gastou. Esse tempo de 1 hora e 30 minutos eu posso representar como 1,5 horas. Certo? 1,5 horas representa 1 hora e meia.
Agora vamos calcular o deslocamento dele. Qual foi o deslocamento? Então, o veículo enfrenta um pequeno congestionamento ao longo de um percurso de 45 quilômetros. Então, o percurso total era 45 quilômetros. Beleza? 45 quilômetros. Agora vamos calcular a velocidade média aqui dessa família, né? Desse veículo aqui da família que foi para esse casamento. Então, lembrando que a velocidade média é variação do espaço, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo, ΔS, ΔT. O nosso ΔS, 45 quilômetros. Beleza? E o nosso ΔT, que é o tempo, intervalo de tempo, 1,5. Ok? Vamos dividir esse tempo aí, tá? Vamos dividir 45 para 1,5. Aqui é a mesma coisa que dividir 450. Estou multiplicando tudo por 10 para tirar essa vírgula. Fica 450 dividido por 15. Beleza? Aí você divide 45 para 15. Vai dar 3. Aí sobra 0, vai para o quociente. Então, nesse caso aqui, a velocidade dele foi 30 quilômetros por hora. Velocidade média dele, 30 quilômetros por hora. Tá? É pouco, porque ele ficou muito tempo parado. Então, como é uma velocidade média, vai pegar todas as velocidades. Velocidade 0, velocidade 1, 2. Houve alguns momentos que ele ultrapassou? Houve. Ele pode ter andado mais do que 30 e menos do que 30, mas nós queremos uma média. Aquela velocidade que representa todo o percurso. Ok? Então, tá aí um exemplo bem prático, né, de velocidade média. Agora vamos ver aqui o exercício resolvido da página 31. Vamos analisar esse exercício aqui para a gente concluir essa aula de hoje, tá bom? Então, faça a conversão dos seguintes valores de velocidade para metros por segundo. Então, nós vamos converter 216 quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Como fazer isso? Lembram? A nossa regrazinha lá. Quando você quer transformar quilômetros por hora em metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Então, nós vamos pegar aqui o 216 e vamos dividir por 3,6. Certo? Beleza? Aqui é o mesmo que eu pegar 2.160, tá? Multiplico tudo por 10 e dividir por 3, por 36. Certo? Aí 216 para 36 vai dar 6. Certo? 6 vezes 36 vai dar 216. Sobrou 0, vai para o quociente. Então aqui eu vou ter 60 metros por segundo. Beleza? Então essa velocidade, 216 km por hora, corresponde a 60 metros por segundo. Beleza? Agora vamos fazer essa outra aqui, ó. 125 centímetros, transforma 125 centímetros por segundo. Quer dizer que a cada segundo ele anda 125 centímetros. Converter para metros por segundo. Então já temos aqui o tempo. O tempo já está em segundo, é só transformar os centímetros em metros. Então eu tenho aqui 125 centímetros. Vamos converter ele para metros. Porque o tempo já está em segundo, ó. Como é que eu converto centímetros em metros? Lembrando que o metro é 100 centímetros. Então, se eu quero converter centímetros em metros, basta eu dividir esse valor por 100. Então, dividindo aqui por 100, você vai pegar 125 e vai dividir por 100. Vamos obter quanto? 1,25 metros. Então, a velocidade aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1,25 metros por segundo. Né? Ela já está em segundo, eu não mexi na parte do tempo, só na parte do deslocamento, que é a posição. Aqui a outra letra B resolvida. E a letra C são 300 metros por minuto.
Repara que metro já está lá, ó, é metros por segundo, nós vamos ter que mexer agora só no tempo. O tempo aqui está em minuto, tem que transformar ele em segundos. Então, nós temos aqui 300 metros. E essa parte do segundo que nós vamos ter que mexer. Então, um minuto tem quantos segundos? Vamos lembrar aqui, um minuto corresponde a 60 segundos. Então, nós vamos ter que dividir esse valor aqui, ó. Vamos ter que dividir o 300. Deixa eu tirar essa unidade aqui só para fazer a continha logo. Eu vou dividir 300 por 60. E dá para eliminar um zero. 30 dividido para 6, 5. Vamos ter aqui igual, né? A 5 metros por segundo. Certo? Beleza? Então, tá aqui a nossa primeira questão, só para converter valores, testar aqui a nossa definição. Tá bom? Vamos ver aqui mais uma questão. A questão 4 diz que um veículo trafegou por uma rodovia federal, passando pelo quilômetro 55 às 9 horas e pelo quilômetro 235 às 11 horas. Isto é, 2 horas mais tarde. Sabe-se que nesse intervalo de tempo, o veículo ficou estacionado durante 15 minutos na lanchonete do quilômetro 137. Determina a velocidade escalar média resultante. Então, a média aqui nós não vamos precisar olhar para esse ponto que ele ficou parado. Tudo isso vai considerar. O que nós queremos é o espaço, deslocamento, né, total e o intervalo de tempo total. Então, vamos pegar as informações. Foram 2 horas, né, foram 2 horas de deslocamento, tá bom? Então, nós já temos o tempo, que é 2 horas, porque não interessa para nós o que ele ficou parado. Então, são 2 horas. Vamos calcular agora o deslocamento dele. O deslocamento é o deslocamento final menos o final. O final menos o inicial. Qual é a posição final dele? Ele iniciou no quilômetro 55 e terminou no quilômetro 235. Então, nós vamos pegar 235 e o final menos o inicial, que é os 55. Ok? Isso vai dar quanto? 5 menos 5, 0. Aí aqui fica 3 menos 5, 8. Retira um lá, ficou 1. 180. Passo lá é quilômetro, 180 quilômetros. Então, a velocidade média desse veículo, ela é ΔS, que é o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo. Então, o ΔS é 180 e o intervalo de tempo, 2 horas. Nós temos quilômetros e aqui nós temos hora, vai dar igual 180 dividido por 2, 90. 90 quilômetros por hora. Significa o que isso aqui? Significa que a cada hora ele deslocou 90 quilômetros. Isso aqui é a média. No geral, foi esse o deslocamento aí desse automóvel. Certo? Muito bem, vamos para mais uma aqui para encerrar nossa aula de hoje. Ao passar pelo quilômetro 115 de uma rodovia, o motorista lê este anúncio: posto de abastecimento e restaurante a 12 minutos. Esse posto de serviço está localizado no quilômetro 130. Qual é a velocidade média prevista para que ele faça esse percurso? Beleza? Então, mais uma questão de velocidade média, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar esse 12 minutos, aqui o nosso tempo está em minutos, vamos transformar ele em hora. Então, 12 minutos corresponde a que fração da hora? Porque nós sabemos que uma hora é 60 minutos. E eu só tenho 12 minutos. Como é que eu represento, transformo 12 minutos em hora?
Isso aqui é a nossa primeira observação. Tem que transformar esse tempo em hora, certo? Então vamos lá. A transformação desse tempo em hora é o seguinte: só você pegar o 12 e dividir por 60, porque uma hora é 60 minutos. Então eu vou dividir tudo por 12 para simplificar. Divide por 12 em cima e embaixo, numerador, denominador. Eu vou obter um quinto. Então 12 minutos, ele corresponde a uma fração de um quinto da hora. Esse vai ser o nosso tempo, certo? Nosso ΔT é o tempo que ele precisa para chegar no posto de abastecimento e restaurante a 12 minutos. Muito bem. Então, esse é o nosso ΔT, que é um quinto da hora. Certo? Aí, ele lá, o intervalo ali, o deslocamento, ao passar pelo quilômetro 115 de uma rodovia, o motorista lê esse anúncio. Beleza. Esse posto a serviço está localizado no quilômetro 130, qual é a velocidade média prevista para que ele faça esse percurso? Então, o deslocamento, ó, o deslocamento dele, que é o ΔS, que é o espaço final menos o espaço inicial. Nós vamos pegar ali os 130, que é o final, onde está localizado o posto e o restaurante, menos onde ele viu o anúncio, que é os 115. Então, 130 menos 115 vai sobrar apenas 15. Então, está faltando ali para ele chegar lá 15 quilômetros, certo? Se estava faltando 15 quilômetros, ele precisa de um quinto da hora para chegar lá, a gente vai só calcular a velocidade. Então, a velocidade média, como nós vimos, é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Tranquilos? Então, esse deslocamento aqui é 15 quilômetros. Nós vamos 15, dividir pelo tempo, que é um quinto da hora. Vou botar a mesma em forma de fração. Um quinto. Beleza? Agora é só dividir. Vou dividir um número normal por um fracionário. Basta pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Multiplica 15. 15 vezes 5, que o inverso aqui é um quinto, fica 5 sobre 1, que é o próprio 5. Então, 15 vezes 5, 75. Então, essa é a velocidade dele para chegar no posto aos 12 minutos. Ele precisa desenvolver uma velocidade de 75 km por hora para chegar nesse posto e restaurante a 12 minutos, certo? É isso que ele precisa desenvolver para chegar conforme o enunciado. Então, nosso exercício de hoje era esse, nossa aula bem tranquila, tá? A nossa semana. Então, a gente vai estar olhando o nosso material, vai estar dando uma lida, uma estudadazinha lá, olhando os exercícios resolvidos, já está aqui a explicação. E aí, na próxima semana, eu vou estar postando atividade para vocês, tá certo? Na próxima semana vem a atividade desse conteúdo. E aí, espero que vocês se cuidem, façam as tarefas de vocês, vamos se esforçar mais, participar. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp, pode mandar na sala virtual também, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima aula.